A igreja moderna está passando por uma crise de solenidade e reverência? Todos os fenômenos, até os inexplicáveis, são bem-vindos na igreja? O exótico, o estranho e o informal podem ser aceitos como condutas pastorais? E o chamado moderno transformou a forma, mas retirou o conteúdo? O que hoje é chamado de informalidade e tem descambado para a bagunça, a falta de preparo, de esmero, de ensaio e de falta de respeito pelo Senhor da igreja? Bem, meus queridos, estas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Bem, estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate e hoje o tema que nós vamos discutir, vamos conversar é quando a igreja se transforma em circo e o altar em picadeiro. E para tratar desse assunto, meus queridos, nós estamos aqui com os nossos debatedores. Estamos aqui com o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui também com o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana na Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Também está conosco o pastor Alan Taques, que é o pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros. Bem, meus queridos, diante desse tema tão desafiador, quando a igreja se transforma em circo e o altar em picadeiro, me lembrei de um texto da Palavra de Deus que está em Êxodo, no capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse texto aqui, meus queridos, nos mostra dois momentos de reverência de Moisés em relação a Deus. O primeiro é Deus pedindo a ele reverência. Ele se chega diante de uma sarça que está pegando fogo, ele tem uma experiência teofânica com Deus, e o próprio Deus diz para ele: olha, tira essas sandálias aí. Você não pode chegar para cá de qualquer jeito, não. Diante dessa situação, desse impacto que ele teve em ter essa experiência com Deus, o restante do texto, o verso 6, vai dizer que ele, Moisés, esconde o rosto, porque naquele momento ele temeu olhar para Deus. Diante desse fato, diante desse texto, gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Luciano, já que nosso assunto está tão desafiador, dizendo quando a igreja se transforma em circo e o altar em picadeiro, ou seja, uma forma de nós pensarmos como está a igreja hoje. Pastor Luciano, faço uma pergunta para o senhor. A igreja moderna, ela está passando por uma crise de solenidade e de reverência? Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, bom dia, né? Bom dia, nossos caríssimos colegas. Bom, irmãos, como eu disse no programa anterior, eu acho que a secularização que o mundo hoje vive, o que é o mundo secularizado? O que é a secularização? É aquela ênfase apenas nas coisas que nós vemos, tocamos, né? Cheiramos, aquelas coisas visíveis, aquela coisa onde você pode, né, experimentar com seus sentidos. O mundo hoje é um mundo muito secularizado. E essa secularização, ela, de certa feita, ela penetrou na igreja. E a igreja, então, se torna também algo para aguçar os nossos sentidos, algo para promover sensações, algo para você sair de lá com êxtase emocional como sinônimo da presença de Deus. Então, na minha opinião, eu acho que devido a essa secularização, que infelizmente, né, tem penetrado na igreja, hoje muitas igrejas se transformaram num instrumento de promover sensações. E a gente sabe que para promover sensações,
você precisa ter algo diferente, algo inusitado, algo sempre novo para apresentar, não é? Para aqueles que estão assentados nos nossos bancos. E aí, irmãos, aí a gente perde completamente o propósito, a gente perde a razão e a gente perde aquilo que a Bíblia preceitua como deve ser o culto ao Senhor. Exatamente. Portanto, a igreja, na minha opinião, claro, eu não vou dizer toda a igreja, mas normalmente, hoje os cultos estão promovendo mais sensações dos homens do que conversão de Deus. E você sabe que quando a gente promove uma sensação, a gente não pode promover a mesma sensação o culto todo, porque senão cai no marasmo. E aí vem o perigo, irmãos, de todo culto a gente acrescer alguma coisa a mais para que dê uma sensação nova, para que as pessoas se sintam, então, motivadas e querem voltar no outro culto. E aí, irmãos, infelizmente, muitos estão transformando o culto realmente num grande circo. Verdade. Pastor Luiz Fernando, pensando nessa resposta do pastor Luciano, tem como entender que nós estamos vivendo um tempo de falta de referências? Por exemplo, como fica a questão das grandes fortalezas morais? Como homens do tipo do George Whitefield, que era chamado de operário da palavra, como Jay Parker, que era considerado o maior teólogo do século XX e do século XXI, John Grant Machen, que foi o homem que, por causa desse homem, nós podemos ter hoje a palavra de Deus ainda em foco, como base de fé e prática, um homem que lutou no começo do século XX contra o liberalismo. Outro referencial, Billy Graham, Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Até hoje, os seus sermões são considerados como os melhores e maiores sermões bíblicos. A igreja, por causa dessa falta de solenidade e referência, não está perdendo essas fortalezas morais. Nós temos hoje pastores com posturas assim, pastor Luiz Fernando, que servem como referência de alguma coisa? A grande questão é que eu entendo que muita coisa da formação pastoral ela caiu no vazio, não é? O excesso de consagração de pessoas ao ministério pastoral sem um alicerce sólido, sem a busca de amparo de exemplos, isso traz essa coisa rala para o ministério. Outra coisa é que a gente está banalizando o sagrado. E quando nós banalizamos o sagrado, nós perdemos essa solenidade no culto, não é? Nós não temos mais expoentes que são aquelas bases para a gente copiar ou seguir, porque nós não estamos tendo mais pessoas que levam o evangelho a sério. Por exemplo, quantos stand-ups estão fazendo brincadeiras com aquilo que Paulo fala que é o evangelho eterno? Como é que nós vamos dar crédito para o evangelho se as pessoas estão fazendo piada com isso? E estão ganhando a vida fazendo piada, não é? Spurgeon, no século XIX, eu vou ler aqui um texto pequenininho dele, fala assim: a igreja abandonou a pregação ousada. Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. No passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Então, olha o passo a passo que Spurgeon vai dizer para a gente. Abandonou a pregação ousada, amenizou o testemunho, aceitou frivolidades, não é? Começou a ter isso dentro de si e depois agora adotou como para o modelo de ganhar as multidões. Quando nós tentamos tornar o culto mais atrativo, nós esquecemos que nós perdemos de vista a questão da solenidade. Ninguém entra, por exemplo, mais num culto e, tipo assim, se ajoelha para orar, não é? Eu me lembro que eu ia para a praia em Cabo Frio e lá tem uma igreja metodista, muito me marcou, que as pessoas
A igreja metodista, ela tem bancos laterais, né, encostados na parede. As pessoas chegam ali, ajoelham e oram. Não temos isso mais hoje. Ficou algo frívolo. E nós estamos tentando aplacar as consciências das pessoas. Isso é ruim, né? Ok. Pastor Alain, diante dessa crise de solenidade e reverência que nós estamos conversando agora, o senhor consegue enxergar algum baluarte como esses que foram citados aqui, como Jay Parker, como o próprio Charles Spurgeon, batista espetacular? O senhor consegue ver nas igrejas de hoje, com verdadeiros espetáculos, algum homem no púlpito que seja baluarte para as futuras gerações? Olha, nós temos muitos bons pregadores, mas antes de tudo, quero saudar meus colegas e todos aqueles que estarão nos ouvindo no nosso programa Teologia em Debate. Nós temos muitos bons pregadores e baluartes, gente de referência, né? Eu não queria citar nomes aqui para a gente não criar uma situação, porque às vezes a gente omite alguém e tal, mas eu acredito que nós temos sim. Todos nós, de alguma forma, no nosso início vocacional, a gente sempre se espelhou em algum desses homens, no estilo de pregação, né? Eu mesmo tenho muitas referências e o certo é que a gente pegue essas pessoas com o tempo e a gente vai amadurecendo o nosso próprio estilo, né? Eu acho que hoje, eu com mais de 20 anos aí de ordenado, estamos caminhando aí já com o nosso padrão, o nosso jeito de ser, e tenho certeza que cada um dos colegas tem essas referências aí também. Mas, olhando para o nosso tema, realmente nós estamos empobrecidos, né, de mais referências. Eu concordo com o pastor Luiz Fernando, com o nosso colega Luciano, dessa secularização e dessa banalização que o Luiz Fernando disse da pregação, do ensino na igreja. Na verdade, meu caríssimo pastor Cícero, nós estamos em crise de identidade, né? O que Luciano chamou de secularização, eu complemento dizendo de crise de identidade. Nós estamos perdendo nossas convicções, nós estamos querendo desfazer das tradições com o intuito de modernizar a igreja, e estamos esquecendo que certas tradições não podem ser mudadas. Algumas tradições, elas são base, elas são fundamentos, porque se a gente perde essas tradições, a gente vai cair na banalização, como disse o nosso colega Luiz Fernando. Então, essa geração, ela tem a ideia de desprezar o que se passou para criar um novo. Isso gera uma crise de identidade. Okay. Nossas convicções, nosso estilo, aquilo que temos que se manter na reverência, na atitude da pregação, né, na forma de lidar. Lógico, vivemos um mundo pós-moderno, que, segundo os sociólogos, hoje não é mais pós, é hipermoderno, né? Então, esse hipermodernismo realmente exige da igreja, mas a igreja, ela não pode perder a sua essência, né? E isso parte do púlpito da igreja, da forma, do ensino. Então, é um desafio para nós, né? É um desafio. Não, vamos colocar uma coisa bem certa aqui. Esses pregadores de espetáculos, eles estão tendo audiência. E muita, né? E muita. Só que o que nós estamos aqui debatendo? Não é porque eles têm muita audiência. Nós estamos debatendo porque eles estão interpretando e trazendo a pregação de uma forma que ela se perde naquilo que ela tem que ser, né? Então, a nossa preocupação aqui é em defender a igreja no sentido da gente restaurar o púlpito. Podemos ser pessoas simpáticas, alegres, podemos trazer tudo isso para o púlpito, mas sem banalizar, sem perder esses fundamentos que eu vou dizer com muito orgulho, tradicionais. Eu não tenho medo dessa palavra, não. As pessoas, você é tradicional? Não, tradição é bom, né? A tradição é que conta a nossa história. Nós somos o que somos porque temos uma tradição, ela que perpetua nas gerações. Então, a gente precisa resgatar isso.
Eu comentei com um colega que nós íamos falar sobre isso, né, sobre esse tema aqui no programa, porque ele disse assim, cuidado, viu? Eles podem achar que vocês estão com ciúme, né? Que vocês estão sentindo inveja. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que a gente não pode discutir um tema tão sensível? Será que a gente não pode trazer para o debate uma questão que realmente nós estamos preocupados com a igreja? Porque a gente sabe que esse vento de espetáculo, de pregação, ela não retém, ela não permanece, ela não fortalece, ela não gera caráter, né? Então, nós temos que discutir sim, mas isso não implica em ciúme nem inveja, sim, implica em a gente cuidar da igreja. Então, aqueles que estarão nos ouvindo, né, esse programa, que saiba que o nosso interesse é que a igreja tem um propósito, a pregação tem um propósito, e a palavra de Deus é correta nisso. Ok. Lembra aqui um detalhe? Essa banalização do sagrado, como nós estamos comentando aqui, que o Alan acabou de falar, ela dá resultado no curto prazo. Né? Só que nós não temos a vida no curto prazo. Nós não vamos morrer amanhã. Nós não vamos encerrar a igreja amanhã. Né? Então, quando olhamos no longo prazo, o sustentáculo da igreja está em cima de uma solenidade mesmo, de uma tradição sadia e de uma palavra embasada na Bíblia mesmo. Porque no longo prazo, o que traz a sustentação é o arroz com feijão de todo dia, não é? Aquele prato especial aos domingos, ele é só a cereja em cima do bolo. Agora, o arroz com feijão, o pão com café, o leite, a carne, isso sim é que nos dá sustentação ao longo prazo. Outra coisa, ninguém chega a ser adulto de ontem para hoje. Nós gastamos muitos anos, não é? E muitos anos de edificação. Então, a gente percebe o seguinte, por exemplo, que nunca se soube de um profeta na Bíblia ou na história da igreja que tenha usado esses argumentos de fazer a igreja circo e o altar em picadeiro para poder atrair as multidões. Eu me lembro de João Batista, não é? Que ele tinha uma rara característica. Ele esvaziava uma cidade e enchia um deserto. E a mensagem dele era uma só: arrepender, porque chegar a vós o reino de Deus. Não é? Nós não vemos na história da igreja pessoas usando desses artifícios. Eu não vejo um Spurgeon, um Calvino, um Lutero, um Ashbel Brinton, um Tonini, ou o que for da história da igreja, usando essas coisas. Para mim, nós perdemos de vista que Cristo está voltando, perdemos de vista que o inferno é real, perdemos de vista que Deus é santo. Realmente. Aliás, pastor Luiz Fernando, falando sobre essa questão de referência e também sobre identidade, como o senhor falou aí, que há uma base para a fé que é o arroz com feijão. Não tem como fugir do arroz com feijão. Eu me lembro da história das artes, principalmente no modernismo, no começo do século XX, que foi causou um impacto muito grande no mundo, principalmente a Semana da Arte Moderna, quando ali se expôs alguns artistas que, para mim, minha opinião, não pinta nada com nada, mas são artistas. Por exemplo, Salvador Dalí, Pablo Picasso, que são considerados nomes expoentes na arte moderna, mas, por exemplo, Salvador Dalí, ele pinta coisas relacionadas à sua psique. O cara tem traumas psicológicos e pinta isso, e são pinturas assim, bizarras. Pablo Picasso, por exemplo, pinta pinturas abstratas. Por exemplo, tem uma pintura dele chamada As Mulheres na Cadeira, se eu não me engano, depois alguém me corrige, que, meu Deus do céu, não tem nada com nada. Só que esse fato na história mudou o comportamento da sociedade. Mudou totalmente. Agora o ético, o tradicional e o moral podia ser colocado de lado. E a sociedade agora caminha com esse viés de que tudo que vier, segundo eu penso, é importante e é melhor para mim. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo hoje
uma perda muito grande da identidade da palavra de Deus como sendo referencial para a igreja e demais coisas sendo colocadas no rol da igreja como sendo coisas que fazem parte também da dinâmica da caminhada cristã. E não são. E aliás, por causa disso, né, diante desse pensamento, eu gostaria de perguntar para o pastor Luciano se as coisas que são colocadas dentro da igreja, pastor Luciano, muitas vezes são tidas como referências também para a comunidade cristã. Todos os fenômenos, até os inexplicáveis, eles são bem-vindos na igreja? Todos os fenômenos, até os inexplicáveis, são bem-vindos na comunidade cristã? Irmãos, isso aí é algo que muitas vezes nos assusta, porque em determinados cultos nós estamos presenciando algo que a Bíblia nem sequer resvala, né? Nem sequer passa perto. E a gente sabe, irmãos, que a ética, o mandamento, a liturgia do culto, ela é prevista na palavra de Deus, né? Nós temos visto experiências assim grotescas, experiências assim chocantes no momento de culto, que mais parece, né, me desculpem, mas que mais me parece um terreiro de uma religião dessas, de quimbanda, de umbanda, algo assim completamente contrário àquilo que a palavra de Deus preceitua para o culto ao Senhor. Portanto, essa resposta, meu pastor, é absolutamente, né, nem tudo que acontece no culto é prescrito na palavra de Deus e deve ser, né, elevado a uma condição de culto. Na maioria das vezes, é uma catarse emocional. Na maioria das vezes, é um desaguar de um sentimento ou de posturas que contraria até aquilo que a palavra de Deus exige quando nós nos achegamos na presença de Deus para cultuá-lo. Portanto, o culto é prescrito nas Escrituras. E nós precisamos nos restringir àquilo que a Bíblia diz, que são os elementos de um culto que agrada a Deus, e não introduzir essas maluquices, essas expressões esdrúxulas, horríveis, que nós temos visto muitas vezes, dizendo que é ação do Espírito Santo, que é poder do Espírito Santo, pode ser qualquer outra coisa, menos ação do Espírito Santo. Espetacular. Pastor Luiz Fernando, eu vou fazer uma pergunta aqui meio quente para o senhor. Mas se uma pessoa de fora, um ímpio, ele estiver assistindo um culto crente, e um culto cheio de fenômenos sobrenaturais, ele pode, de longe, distinguir o que é um fenômeno cristão, bíblico, e o que não é? Por exemplo, ele pode dizer assim, aquilo é da igreja crente, aquilo ali é da macumba. Aquilo ali é da igreja crente, aquilo ali é do Sheshonoye. Aquilo ali é da igreja crente, aquilo ali é do budismo. Uma pessoa de fora tem capacidade de distinguir o que é da igreja cristã e bíblica, o que não é? A pessoa deveria ter uma cultura muito grande para entender a diferença desses fenômenos, que eu acho que não vai ter, não é? Agora, essa pessoa que não é do meio, ao ver algumas manifestações, ela tem o senso crítico dela, ela tem o bom senso dela, que vai dizer que não condiz com aquilo que deve ser feito num culto. Eu queria pegar um gancho na fala do reverendo Luciano, para entender também, para dizer também o seguinte, que nós não podemos esperar que Deus visite um culto e nós venhamos a nos postar como estátuas de pedra, não é? Quando o Eterno se manifesta numa congregação de seres humanos finitos, a nossa estrutura humana não suporta essa presença. E muitas vezes nós vamos ter alguns comportamentos que nós não temos como o nosso dia a dia. Eu me lembro que num culto à noite, uma irmã que veio de uma igreja muito tradicional, Deus visitou tanto o culto que ela se ajoelhou, ela chorava e orava. Eu falei assim, olha que coisa interessante.
para mim, essa pessoa nunca ia experimentar algo assim. Mas ela experimentou um quebrantamento tão grande que eu falei assim, olha, isso aí é diferente. Jonathan Edwards viveu um despertamento no século XVIII, em que ele foi o primeiro teólogo e filósofo a registrar os fenômenos que ele via na frente dele e a classificar isso como espiritual, bíblico ou não. Então, o que acontece? O que nós esperamos é que Deus visite os cultos mesmo, que a palavra venha no poder do Espírito Santo, que as pessoas sejam impactadas. Agora, não podemos assinar embaixo que todo fenômeno que ocorre no meio eclesiástico seja do Espírito Santo. Não podemos assinar embaixo que essas coisas exóticas, sem pé, sem cabeça, sem princípio, sem meio e sem fim, não é? Que procuram, por exemplo, ritmos musicais, expressões corporais, que nos induzem a entender que isso deveria ser prática de outras religiões no nosso meio, não assinamos embaixo. Não coadunamos com isso em hipótese alguma. Não é? Esperamos que aquele que entre no nosso meio entenda a palavra, que ela seja inteligente, que ela tenha base bíblica, na unção do Espírito Santo e que impacte a vida dele. Pode ser a pessoa mais culta do planeta, é ser humano que precisa da graça de Deus. E aí que nós precisamos entender essas coisas. Muita coisa que a gente tem visto não condiz uma vírgula com o que nós entendemos ser princípios de um culto cristão. Infelizmente, né? Nós sofremos com isso, porque as pessoas que estão na mídia, com muito poder de visibilidade, elas representam o todo praticamente. E isso é ruim, porque o todo não é composto por isso, né? E com as mídias sociais ganhando cada vez mais terreno, nós vemos cada comportamento que vai assim, misericórdia, né? Uhum. Ok. Pastor Alain, o exótico, o estranho e o informal podem ser aceitos como condutas pastorais? Por exemplo, qual a diferença de se entrar no culto de terno ou de calção de banho? E qual a diferença de subir no púlpito fantasiado ou de roupa social? Não sai daí não. Teologia em Debate dá um tempo, nós voltamos já. Até lá. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus amigos, nós estamos de volta com o programa Teologia em Debate. E nesse segundo bloco, nós vamos estar continuando com as nossas perguntas. E nós vamos agora continuar a pergunta que nós iniciamos no primeiro bloco, que foi para o pastor Alain Taques. Pastor Alain, o exótico, o estranho e o informal podem ser aceitos como condutas pastorais? Por exemplo, qual a diferença de se entrar no culto de terno ou de calção de banho? Ou qual a diferença de subir no púlpito fantasiado ou de roupa social?
Olha, meu querido pastor Cícero, antes de tudo, quero elogiar, nós estamos tendo excelentes perguntas mesmo, viu? E a gente está aqui desbravando esse tema muito interessante. Bom, antes de tudo, vamos pegar aí a história no sentido da reforma. A reforma veio trazer a centralidade do púlpito, ou seja, a centralidade da pregação da palavra. Ou seja, quem que tem que chamar atenção ali no culto não é o pregador, mas é a palavra. Então, o exótico, ele não cabe no sentido do pregador querer chamar atenção. Eu concordo que não é por estar de terno que eu vou trazer autoridade para a palavra, mas também não é de qualquer jeito ou de qualquer vestimenta que eu tenho que fazer, que isso vai retirar ou inibir ou fortalecer a pregação. Eu tenho que estar coerente com o momento e com a situação. Isso é sinal de maturidade. Maturidade exige que a gente tenha uma postura para cada situação. Obviamente, lembrando que quem vai chamar a atenção ali é a palavra. Então, quando a gente fala de espetáculo, stand-up, piadas, histórias assim, humorísticas, muitas vezes as pessoas saem do culto lembrando mais das piadas do que da palavra de Deus. E o que diz Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não cabe ali... Eu já disse em outras lives que o pregador, numa mensagem robusta, boa, bíblica, saudável, ele insere ilustrações. Essas ilustrações suaviza, né? Dá uma arejada na mente, ajuda o ouvinte a entender coisas importantes da palavra. Mas ela tem que lembrar mais da palavra do que da história em si também. Então, o exótico chama a atenção do pregador. Ele tira o brilho e o foco daquilo que tem que ter no culto. A palavra tem que ali servir, como nós já falamos de culto, serviço a Deus. Nós estamos prestando culto a Deus. Então, se nós centralizamos a palavra, nós obviamente estamos centralizando Deus naquele culto, e é preciso essa coerência para que a gente efetivamente gere transformação e mudança de vida. Ok. Pastor Luiz Fernando, pensando aqui na resposta do pastor Alain, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em cima do texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus diz para Moisés, quando Moisés vê a sarça pegando fogo, a mensagem do Senhor é: tire a sandália dos seus pés. Claro que a sandália não tem nada ali, o sentido não é a sandália. A questão é a ordem que Deus dá para Moisés para ele retirar atributos humanos, coisas do homem de diante do Senhor, porque para se tratar com o Senhor ele tem que ser soberano, ele tem que estar coordenando tudo em relação ao homem. E ali Deus diz para Moisés: tira a sandália, querido, aqui quem manda sou eu. O senhor acha que diante dessa visão que Deus nos dá da palavra de Deus, da visão de que Deus tem que ser soberano em todos os atos no culto, cabe no culto o estranho, cabe no culto aquilo que é exótico, cabe no culto aquele que é informal? O pastor pode colocar qualquer coisa que ele quiser num púlpito para poder chamar a atenção do público? A grande questão, pegando um gancho também na fala do reverendo Alain, nós somos representantes de Deus, o pastor, não é? João Calvino vai dizer que o pastor, quando está no púlpito, ele é a boca de Deus. E isso não condiz muito bem com qualquer forma de comportamento, não é? Há pouco tempo, nós vimos um líder de mocidade quebrando uma guitarra no altar da igreja. E depois ele justificou que o Kurt Cobain, né, do Nirvana, fez isso, que a Cássia Eller também fez isso. E eu escrevi um texto no meu blog dizendo o seguinte: será que justifica também nós temos o comportamento do Kurt Cobain e da Cássia Eller, que morreram de overdose? Esses são os nossos exemplos que nós temos que seguir, não é? Outra coisa importante,
Quando um líder se aproxima do altar de Deus e se veste, por exemplo, como um personagem característico de um seriado de piadas e entretenimento, será que isso é falar por Deus? Por exemplo, o sacerdote, quando entrava no Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, ele tinha todo um ritual, não é? E era tão interessante que ele tinha sinos na sua roupa e amarrava-se uma corda na cintura dele, porque se caso ele oferecesse errado, ele morria lá dentro. E como ninguém podia entrar lá, a não ser o sacerdote, eles puxavam o corpo para fora. Eu fico imaginando se a igreja hoje se visse como o sacerdote entrando diante do Altíssimo, que tipo de postura que nós teríamos? A questão é que quando nós banalizamos o sagrado, Deus não é o Senhor de todas as coisas. Como disse a Moisés, tira a sandália dos seus pés. O tirar a sandália era um simbolismo para dizer assim, aqui a ambiência é outra. Você está diante de um ser totalmente diferente, superior a você, não é? Então, nós vemos o quê? Que essa coisa de reduzir Deus a um patamar humano, isso traz esse empobrecimento para a igreja. Num culto, quem entra esperando encontrar uma mensagem de conforto, de libertação, de salvação, não encontra. No final, todo mundo perde, não é? E a igreja vai se descaracterizando, perdendo a sua voz profética e tornando-se mais alguma coisa no mundo. É uma pena muito grande. Né? Verdade. Pastor Luciano, queria até trabalhar com o senhor em relação a um princípio interessante sobre se aproximar de Deus. Porque nós estamos falando aqui se o exótico, o informal, cabe na postura de um pastor. Mas você pega da palavra de Deus, principalmente os relatos históricos, você vai ver que as pessoas que se aproximavam de Deus, o seu comportamento em relação a Deus era um comportamento de se dobrar, era um comportamento de se humilhar, era um comportamento de quebrantar, era um comportamento de reconhecer que não era ninguém. Mais ainda, quando nós estudamos os escritos, como os textos do Antigo Testamento foram passados para os pergaminhos, para os papiros, e lá na frente depois os massoretas, colocando vogais nos textos hebraicos, a história conta que os massoretas, antes de escrever a palavra Iavé, eles iam tomar banho, porque eles sabiam que a palavra Senhor era algo tão sublime que eles não tinham dignidade, eles se sentiam indignos de escrever aquela palavra de qualquer jeito e iam tomar banho para depois escrever a palavra Iavé. O senhor acha, pastor, que diante do relato histórico da sublimidade dos homens de Deus que tinham uma postura em relação ao Senhor, cabe hoje essa informalidade, cabe hoje esse exótico no púlpito da igreja hoje? Irmãos, eu não creio. Eu creio que não cabe. Não cabe porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o apóstolo Paulo tratou, às vezes, de algumas coisas exóticas na igreja aos coríntios. E aquilo que era exótico, que as pessoas estavam supervalorizando como algo assim, que elas achavam que era muito importante, o apóstolo Paulo normatizou de forma assim muito clara. E ele termina dizendo que no culto tudo seja feito com decência e ordem. Então eu creio que essas duas virtudes, né, a decência e a ordem, ela precisa permear a postura de um pastor. E eu vou mais longe, viu, pastor Cícero? Ela precisa permear a postura de um crente no culto também. Porque o pastor, ele é uma pessoa que está ali para levar a palavra de Deus. E essa palavra deve ser ornada da melhor maneira possível, inclusive com a sua própria vestimenta. Eu costumo dizer o seguinte, claro, a gente sabe que cada povo, cada cultura tem uma vestimenta que lhe cabe. Mas eu creio que dentro dessa vestimenta, dentro dessa postura de uma cultura, você precisa
se oferecer a esse seu público com o melhor. Com o melhor. O interessante, eu fui uma vez numa aldeia ticuna, no Amazonas, no Alto Amazonas. Eu passei lá algum tempo com um missionário e nós fizemos um culto na aldeia, numa igreja evangélica. E o interessante, pastor Cícero, que eu gosto de usar terno, né? Isso é uma opção minha. Não sou contra aquele pastor que usa uma camisa, uma calça, mas desde que seja uma coisa com decência, uma coisa assim, onde ele entenda que aquilo é o melhor que ele possa dar, né? Para ser um ornamento abençoado para a palavra de Deus. E eu coloquei o meu terno. Imagina que eu estava no Alto Amazonas, numa igreja indígena. Eu coloquei o meu terno porque eu levei o terno e eu queria mostrar aos irmãos o meu melhor. E o interessante, pastor Luiz Fernando, que do meu lado, no púlpito, tinha um pastor indígena. E ele estava todo paramentado. Que legal! Ele estava com a saia lá, com as penas, ele estava com um grande cocar na cabeça. Claro que ele estava com uma vestimenta adequada, mas ele estava na sua cultura com a roupa mais bonita que ele tinha. Para quê? Para cultuar o seu Deus. Eu achei aquilo fantástico, porque eu olhei para ele, ele estava com a sua roupa melhor, e eu estava com o meu terno. E o interessante é que nós convivemos ali no culto e trocamos ali, inclusive, a liturgia do culto, e foi uma coisa, para mim, fantástico. Agora, o que destoaria, né, é se eu, por exemplo, ali estivesse de tênis, uma bermudinha e uma camiseta cavada, né, num culto público, porque de repente eu tinha vindo de uma outra cultura e eu queria assim, mostrar alguma coisa exótica. Portanto, eu não creio, viu, pastor, que cabe esse tipo de comportamento. Decência, ordem, temor, reverência, uma roupa que respeite as pessoas e, acima de tudo, que glorifique o nosso Deus. Amém. Pastor Cícero. Deixa eu falar só um pouquinho, Alan. Se nós queremos oferecer o melhor para Deus, e essa deve ser a base da coisa, é o melhor que eu tenho mesmo. Eu pegar a minha melhor roupa do meu guarda-roupa e me prestar perante o Criador. Se uma irmã da igreja tiver condições de fazer uma escova no cabelo, as unhas, se maquiar, que faça isso. Que seja presente do Senhor. Eu me lembro que no banco onde eu trabalhei por 22 anos, quando um vice-presidente, o presidente me chamava em sua sala, antes de eu ir, lavava o rosto, penteava o cabelo quando eu tinha, né? Ajeitava a gravata, punha o paletó e ia para ele o melhor possível. Era um ser humano, mas era o presidente do banco. Ainda mais diante do Criador. Quem somos nós? Aí eu vejo o seguinte, essas pessoas que tentam oferecer distrações, para mim, oferecem fogo estranho diante de Deus. E outra coisa importante, Balaão, quando não conseguiu profetizar contra o povo de Israel, corrompeu o povo de Israel, dizendo, olha, dei as suas mulheres para eles. Isso, para mim, é princípio de Balaão. Se não tem a palavra, se não tem a ética, a postura, entretém o povo, corrompe o povo de alguma maneira, achando que estão glorificando a Deus, né? Pastor Alan. Pastor Cícero e colegas, tocando nessa questão do exótico, e eu vejo poucas pessoas comentando sobre isso, mas eu fico incomodado com uma questão exótica que tem acontecido muito. Crianças, pregadores mirins, meu Deus do céu, se tornando fenômenos de pregação na igreja. Eu acho isso estranho demais. Essas crianças estão repetindo chavões, repetindo um monte de coisa de adulto, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma questão de hermenêutica, não tem nada. Mas as pessoas acham bonito, acham que é de Deus. E está influenciando muito, está crescendo muito isso, principalmente na internet. E eu acho isso muito perigoso e é algo exótico também. Não, elas até falam com seriedade, mas a questão é que as crianças estão imitando pregadores.
Elas estão imitando adultos. E as pessoas estão bebendo disso. Também está errado isso para mim. Não, lógico, se torna um picadeiro, porque as crianças vestem terninho, vestem tudo, fica igual um pregador adulto, mas eu não vejo que isso tem coerência bíblica e é saudável para a igreja também. Eu não sei o que os colegas acham, mas eu quero colocar aqui minha opinião, que também isso para mim é estranho e exótico. Deixa eu só dizer que, pegando o gancho da sua fala, uma criança ela não tem estrutura mental para formular pensamentos que ela está expressando ali na hora que ela está pregando. Não é? A criança, por exemplo, você pega uma criança aí de 4, 5, 6 anos, fala assim, quanto que são 2 mais 2? 4. 4 menos 2, não sei. A mente dela não volta. Ela não consegue abstrair. Então, essa cópia de pregadores adultos, e as pessoas aplaudirem isso, e o próprio disponibilizar uma criança dessa com terno e gravata para ser pregador adulto, isso, para mim, é abortar a infância da criança. Com certeza. É tirar dela uma fase muito gostosa da vida e colocar um fardo muito pesado sobre ela. Mais tarde, a tendência é abandonar o evangelho. Né? É verdade. Pastor Alain, é muito interessante essa colocação do senhor. E eu gostaria de fazer outra pergunta para o senhor, baseada na questão da forma. Na escolástica, na época da escolástica, deu início à construção das igrejas góticas. Conta a história que na época foi uma aberração, algumas pessoas não aceitavam as igrejas naquele formato, e não teve jeito. As igrejas góticas foram construídas, existem centenas delas na Europa. Dentro dessas igrejas havia a pregação da palavra de Deus, a igreja católica estava lá com a sua mensagem. Com a reforma, as igrejas que foram para os Estados Unidos, por exemplo, a presbiteriana, vou dar o exemplo da presbiteriana, ela aderiu à arquitetura romana. A arquitetura que tem muito na América. E as igrejas presbiterianas aderiram a essa arquitetura. Pode ser estranho para alguém, também lá na época alguém poderia achar esquisito, mas não mexeu na pregação, não mexeu na homilia. Né? É uma igreja, uma arquitetura baseada em preceitos romanos, mas a homilia era a homilia reformada. Nos nossos dias, nós temos também essas várias mudanças nos templos, tanto interno como externo, mas mais interno. Tem se mudado a forma, mas também, pastor, tem mexido no conteúdo. O senhor acha que vale a pena mexer na forma e mexer no conteúdo? Qual o conteúdo que eu estou falando? Conteúdo bíblico. A Bíblia tem se mexido também, mexe-se na forma. A igreja tem mudado sua arquitetura, mas o conteúdo também tem sido combatido. O que é que o senhor acha? Olha, vocês estão vendo no fundo aí a minha igreja. Ela tem uma arquitetura que lembra um pouco disso que você falou, né? Então, se preservou. Não fui eu que construí. A igreja, essa já é o segundo templo dela, né? O primeiro templo foi destruído e foi levantado essa. Esse templo tem mais ou menos uns 30 anos, né? Então, a igreja tem 102 anos, né? Então, é um templo que lembra muito dessa arquitetura mesmo, com seus arcos, um pouco desse estilo gótico e tal. Muito bem. Nossa visão bíblica é o Novo Testamento. Então, hoje, nós sabemos, pela visão do Novo Testamento, da Nova Aliança, que o templo em si, né, não interfere. Né? Nós somos o templo de Deus hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o problema, na sua pergunta, é justamente isso. A forma mudou e o conteúdo também mudou. Né? Então, aí que está a questão, no conteúdo. Né? E esse conteúdo sendo alterado está fazendo a igreja ser tratada da forma que nós estamos vendo. E não há mudança, não há uma pregação de arrependimento, de conversão,
de salvação bíblica mesmo, verdadeira. O púlpito está sendo usado mais para terapia, né? Está sendo usado mais para jogadas de poder, principalmente nessa questão política. Está sendo usado para seminários motivacionais, está sendo usado para barganhas financeiras, né? E o púlpito não foi feito para stand-up nem para comédia. Nós temos que usar o púlpito ensino, né? Seja numa forma de templo gótica ou não, pregando a verdadeira palavra para gerar uma igreja saudável. Então, se a gente manter isso, o conteúdo, o templo em si não tem necessidade, porque o próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Seja em Jerusalém ou lá no Carmelo, não importa o lugar, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. É isso mesmo. Pastor Luciano, o chamado moderno, que é a pergunta que eu fiz para o pastor Alain, ele tem transformado a forma, mas também tem retirado o conteúdo. E é interessante que, ao retirar o conteúdo, tem se introduzido dentro da igreja, aliás, está fazendo parte do comportamento de algumas pessoas, o que é chamado de hedonismo, aquilo que é chamado de hedonismo. Quando, por exemplo, alguém diz assim, quando algo me toca em particular, foi Deus que falou comigo. Mas quando algo não me toca, não adianta falar que é da Bíblia, que eu não acredito. Ou seja, mudou-se a forma, mudou-se a estrutura das igrejas, mudou-se a pregação, e agora as pessoas estão dentro do templo dizendo, essa pregação eu quero, essa eu não quero. Essa eu aceito, essa eu não aceito. É isso? Irmãos, infelizmente é isso, né? Quando se muda a forma, e claro que nessa questão da arquitetura, deixa eu voltar rapidamente nisso, isso também é extremamente cultural e temporal, né? Hoje, dificilmente a gente vê uma igreja sendo construída no estilo gótico, mesmo porque aquilo é muito caro, muito rebuscado, e mudou-se, né, a estrutura da construção. Construções mais modernas, mais equilibradas, menos dispendiosas. Então, hoje, o viés é diferente. Mas, independentemente da construção e do estilo, é aquilo que o pastor Alain disse. Eu acho que não tem que ter ostentação, o local tem que ser um lugar simples, mas um local aconchegante, que vise a comunhão dos irmãos e a glória de Deus, né? Isso é com respeito ao local. A gente vê, infelizmente, alguns templos muito luxuosos, com candelabros, assim, com cristais, né, de iluminação num preço absurdo para, muitas vezes, ostentar. E isso eu não sei se cabe no cristianismo do Novo Testamento, essa questão da ostentação. Então, o local tem que ser um local agradável, um local onde a glória de Deus, a comunhão dos irmãos e a palavra do Senhor, ela seja, né, um centro. Agora, com respeito ao conteúdo, logicamente que ao longo dos anos, esse conteúdo do culto tem sido, infelizmente, alterado, né? A gente vê no passado que a pregação era o centro, o púlpito, né, o centro, e hoje, muitas vezes, a gente entra em algumas igrejas, eu mesmo já entrei em algumas igrejas, e, a priori, não se parecem a igreja, não parece nem um local de reunião, de culto, né? Não que o lugar seja sagrado, mas que essas coisas precisam nos evocar, né? A transcendência, a beleza, a majestade do Senhor. Agora, o mais importante disso tudo, sem dúvida nenhuma, né? Não é a estrutura física, mas o culto que nós prestamos ao Senhor. O ambiente pode ser um ambiente simples, humilde, mas o culto que se presta é um culto em espírito, em verdade, com os elementos preceituados por Deus, com o espírito contrito e quebrantado, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, expondo as escrituras sagradas com uma aplicação consistente, com um texto coerente,
promovendo esse momento de louvor e adoração. E eu queria terminar minha fala aqui dizendo uma coisa interessante. Nós não podemos confundir, porque culto atrativo não é sinônimo de culto irreverente. Eu posso ter um culto atrativo e esse culto não ser irreverente. O culto atrativo, ao mesmo tempo reverente, é quando eu faço as coisas com esmero, com dedicação, com cuidado, desde a hora que o membro entra na igreja até a hora que eu os despeço com a oração final. O louvor, a pregação, os bancos, a limpeza, enfim, tudo pode ser feito com extrema atratividade, para ficar um ambiente assim onde o cristão sinta aquela presença gloriosa de Deus e, ao mesmo tempo, não ser irreverente. Né? Verdade. Porque muita gente confunde culto reverente com culto frio. E isso também não é sinônimo. O culto pode ser reverente e, ao mesmo tempo, ele pode ser um culto que aquece o nosso coração. Verdade. Um culto que eleva a nossa alma. Um culto que faz, entende? A nossa alma se constranger. Esse culto pode ser muito bem um culto reverente, mas ele não precisa ser um culto frio, vazio, distante, onde as coisas, assim, entendeu? Acontecem de uma forma mecânica. Eu acho que isso aí a gente precisa pontuar também. Porque, olha, a gente pode ter um culto atrativo e, ao mesmo tempo, ser um culto reverente ao Senhor, que agrada ao Senhor, mas que também eleva a alma das pessoas que estão ali. Bacana demais, viu? Conta a história, pastor Luiz Fernando, que numa certa cidade o circo começou a pegar fogo, literalmente, e aí o palhaço saiu na rua gritando, chamando alguém para chamar os bombeiros, e chegava e dizia assim: por favor, me ajude, o circo está pegando fogo. E aí a pessoa dizia: parabéns, que coisa boa, o circo então tá bombando. Então eles: não, o circo está pegando fogo. E aí as pessoas não acreditavam, o cara estava vestido de palhaço e achavam que por ele estar vestido de palhaço ele estava brincando. E qual o resultado? O circo realmente pegou fogo e houve um prejuízo muito grande ali para aquela pessoa lá, para aquela pessoa vestida de palhaço. Nós, nesses dias, estamos vendo a igreja parecendo um circo e o púlpito um picadeiro. Não corremos o risco também, parecido desse palhaço, pastor, de estarmos avisando as pessoas do risco das suas almas, do perigo das suas almas de ir para o inferno, do perigo de brincar com as coisas de Deus, do perigo de você não ter postura diante das coisas de Deus. Mas, infelizmente, o pastor, vestido de forma ou agindo de forma inadequada ao seu chamado, pode dar um descrédito à mensagem bíblica e, assim, as pessoas continuarem vivendo de qualquer jeito, porque não vê mais autoridade naquele mensageiro, não vê mais ali uma fidelidade, uma ética naquele mensageiro. A gente concluiu, eu queria pensar assim, né? Nós, a igreja do século XXI, ela perdeu a urgência da pregação do evangelho. Parece-me que ela tem que a sua vida é neste mundo e não na pré-eternidade. Então, essa urgência ela foi abolida da igreja. Perdeu de vista que o julgamento de Deus é uma realidade para toda criatura, não é? Então, como dizer que a salvação é importante se eu estou brincando com essas verdades e transformando o altar num picadeiro? Não tem como fazer isso, não é? Eu costumo dizer que a igreja está usando roupa de festa quando deveria estar usando uniforme de guerra, não é? Porque estamos curtindo essas coisas, sendo que não é época disso. A época é de prestar muita atenção, porque o diabo tem levantado sistemas de pensamento contrários à igreja, que estão dinamitando os valores da igreja, e nós não estamos dando valor para isso. Então, é tempo de trazer essa urgência novamente. Jesus está voltando mesmo, levar Deus a sério, que é o temor do Senhor, né? E viver o evangelho com mais equidade e probidade também. Verdade. Pastor Luciano, a última pergunta também para o senhor. O que hoje é chamado de facilidade, informalidade, não descamba para a bagunça, não descamba para a falta de preparo, não descamba para a falta de esmero, de ensaio
E pior, não descamba para a falta de respeito pelo senhor da igreja? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa pontuar uma coisa aqui importante que eu queria dizer aos amados irmãos. Informalidade não significa e não é sinônimo de bagunça, né? A pessoa ser informal ou um culto ser informal é aquele culto que não é excessivamente austero, excessivamente litúrgico, no sentido de que absolutamente nada pode sair fora daquilo que eu a priori preceituei. Existem muitos cultos por aí que são excessivamente formais, que são engessados dentro de uma estrutura, e ai daquele que tirar um ponto ou uma vírgula dessa estrutura. Então, nós precisamos cuidar disso também. A informalidade significa que a gente presta um culto com o nosso coração, também com os nossos sentimentos, também externalizando aquilo que somos, né? O pastor, o pregador, ele tem que ser no púlpito aquilo que ele é no dia a dia, na visitação, na sua casa, e não de repente se travestir com uma nova voz, uma nova postura, uma nova silhueta, porque de repente isso afasta as pessoas dele, porque eles facilmente vão ver, escuta, aquele pastor não fala desse jeito, ele não é desse jeito. Então a informalidade é no sentido de você prestar um culto ao Senhor da maneira como você é, da forma como você é. E nunca um culto assim que de repente traduz e produz uma frieza, uma dureza, algo que também não dê vazão àquela alegria que precisa haver no culto, né? Porque o culto é um serviço, e o serviço que nós devemos prestar a um Deus, né, cheio de graça, cheio de beleza, cheio de glória, e isso precisa fazer parte do culto. Portanto, a gente precisa mesmo se cuidar para não transformar o nosso culto em entretenimento. Sabe por quê? Porque o entretenimento no culto, o excesso de informalidade, aí, meu pastor, vem um excesso. Aquela coisa que não se prepara, aquela coisa que não se ensaia, aquele sermão que você não se debruça sobre ele. Esse excesso de informalidade empobrece o culto e empobrece a igreja, né? A gente precisa fazer as coisas com decência, com ordem, com um grau, sim, de informalidade, para a gente ser quem a gente é, mas sempre pensando que tudo nós devemos fazer com o máximo esmero, com decência, com ordem, para que o nosso Deus seja glorificado e o crente que está ali, o incrédulo, seja alcançado pela graça salvadora e edificado pela fé em Jesus Cristo. Amém. Pastor Alain, diante até das palavras do pastor Luciano, falando da irreverência, falando da decência, falando da solenidade, da postura, não seria isso que está faltando em muitos púlpitos nos nossos dias, em muitas igrejas que têm se transformado em circo e pastores que têm transformado o púlpito em picadeiro? Com certeza. E enquanto o Luciano falava, me veio o texto que quero ler aqui de Timóteo, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lógico que a palavra perfeita aqui está no sentido de maturidade. Então, eu acredito sim que quando a gente atribui o ensino à igreja a partir dessa motivação do espetáculo, a gente está saindo fora desse propósito que acabamos de ler da palavra, né? Luiz Fernando estava falando sobre nós temos que avisar as pessoas. Você, na sua pergunta, fez isso. E isso chama-se ademoestação, né? Ademoestar é avisar para a pessoa: cuidado, você vai cair no abismo. Cuidado, olha o que está na sua frente. É diferente de exortar. Na igreja, as pessoas confundem muito exortação de ademoestação. Exortar, na verdade, é encorajar. A palavra de Deus, ela traz encorajamento, mas ela também traz a advertência, ela traz a demonstração.
Então, quando a gente brinca, né, igual a piada que você contou do palhaço que saiu à rua falando que tinha um incêndio, como a vestimenta dele não dava credibilidade a ele, né? Então as pessoas não acreditaram. Então, quem planta na sociedade as raízes cristãs é a igreja. E se a igreja está como palhaço, mostrando para a igreja, ensinando para a sociedade o que são raízes cristãs, então nós estamos ensinando errado. Né? Então as pessoas têm uma ideia errada sobre a igreja porque nós mesmos estamos produzindo isso. Exatamente. Então, como as pessoas acham que todos nós somos farinha do mesmo saco, então acha que todo mundo tem essa coisa, porque não há uma coerência, cada um quer fazer do seu jeito. E aí que tá, nós temos um modelo, nós temos uma cosmovisão única, né? Nós temos um referencial, um padrão, um paradigma só, que é a palavra. Se todo mundo andar nesse paradigma, nós não vamos ter problema, não. O problema é que cada um quer enfeitar, quer chamar mais atenção, quer criar esse espetáculo. E aí nós fugimos daquilo que é importante, transmitir para a sociedade e para o mundo o que a palavra de Deus é e o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus queridos, nós estamos então encerrando o nosso programa Teologia em Debate. Nós estivemos falando nesse dia sobre um tema bastante interessante, bastante desafiador, que é quando a igreja se transforma em circo e o altar em picadeiro. Estiveram conosco para esse debate o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Esteve conosco também nesse debate o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em BH, e também o pastor Alan Taques, que é da primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu sou o pastor Cícero Frazão, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero agradecer a todos os queridos que nos assistiram. Apenas um conselho, querendo ajudar os queridos que nos assistiram, tem um livro muito interessante, aconselho você que puder ler. Esse livro chama Icabod. É o livro do Rubem Amorese, que vai ajudar você que assistiu esse programa a aprofundar mais em relação à igreja e os desafios na pós-modernidade. E uma outra leitura que eu aconselho você a fazer é a Carta de Paulo aos Efésios. A Carta de Paulo aos Efésios é considerada o maior compêndio teológico da teologia. Os historiadores e os teólogos acreditam que Paulo foi inspirado profundamente por Deus quando escreveu a carta aos Efésios, porque ali Deus estava revelando para Paulo o que é a sua igreja, como ela foi resgatada, como que o Senhor sacrificou e morreu para que a sua igreja fosse alcançada. E Paulo mostra a sublimidade da igreja de Cristo. E aí, meus queridos, vocês lendo essa carta, vocês vão compreender o quão preciosa para Deus é a igreja e quão importante é para nós entendermos que nós não devemos brincar de ser pastor, nós não devemos brincar de ser membro de igreja, nós não devemos brincar com a noiva de Cristo, porque é algo muito precioso para Ele. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, para aqueles que são chamados pelo Senhor para a sua presença, nós devemos ter muito cuidado com as coisas de Deus, porque elas não são brincadeira. E quero agradecer a todos os queridos e até a próxima oportunidade. Nós estamos encerrando nossa Teologia em Debate. Até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.